Ele tinha 50 anos quando perdeu tudo: casamento, casa e emprego. A esposa traiu com o chefe, levou o que pôde, e achou que a história acabava ali. Só que não, anos depois, ele voltou bilionário. Você acredita em reviravolta? De que cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. Se curte histórias de traição, justiça e recomeço, se inscreve no canal agora, ativa o sininho e deixa o like para essa história alcançar mais gente. Bora começar! Meu nome é Roberto Silva, tenho 65 anos, e hoje vou contar uma história que mudou completamente minha vida. Uma história de traição, dor, mas também de recomeço e vingança do destino. Sente-se confortavelmente, porque o que vou relatar pode parecer roteiro de novela, mas aconteceu de verdade comigo. Tudo começou há 15 anos, quando eu tinha 50 anos e trabalhava como gerente de vendas numa grande empresa de materiais de construção em São Paulo. Eu era dedicado, pontual, aquele funcionário que chega cedo e sai tarde. Minha esposa, Silvana, tinha 48 anos na época. Estávamos casados há 25 anos e tínhamos 2 filhos já adultos, Eduardo, de 24 anos, cursando engenharia, e Marina, de 22, formada em administração. Silvana sempre foi uma mulher elegante, vaidosa, que cuidava da aparência. Ela não trabalhava fora, dedicava-se à casa e às amigas do clube. Eu nunca questionei isso. Afinal, meu salário era bom, dava para sustentar a família com conforto. Tínhamos uma casa própria num bairro de classe média, 2 carros, fazíamos viagens todo ano. Não éramos ricos, mas vivíamos bem. Eu amava Silvana profundamente. Mesmo depois de tantos anos juntos, ainda sentia aquele frio na barriga quando ela entrava no quarto. Trazia flores para casa, levava-a para jantar aos sábados, tentava manter o romance vivo. Ela parecia corresponder, ou pelo menos era o que eu pensava. Meu chefe se chamava Marcelo Andrade. Ele tinha 55 anos, era divorciado, dono de uma postura arrogante e de um jaguar preto que adorava exibir. Marcelo era o diretor comercial da empresa e tinha fama de conquistador. As secretárias sussurravam sobre seus casos, mas eu nunca dei muita atenção. Focava no meu trabalho, batia minhas metas, e isso era o que importava. Lembro-me perfeitamente do dia em que tudo começou a desmoronar. Era uma terça-feira chuvosa de abril. Cheguei em casa mais cedo porque uma reunião havia sido cancelada. Eram umas 4 da tarde. A casa estava silenciosa. Silvana não estava na sala nem na cozinha. Achei estranho, pois naquele horário ela costumava estar assistindo suas novelas. Subi as escadas devagar, e foi quando ouvi. Risadas abafadas vinham do nosso quarto. Meu coração disparou. Aproximei-me da porta entreaberta e o que vi destruiu 25 anos da minha vida em segundos. Silvana estava na nossa cama, na cama onde dormíamos juntos há anos, nos braços de Marcelo. Meu chefe. Meu superior. O homem para quem eu trabalhava todos os dias. Eles estavam tão envolvidos que nem perceberam minha presença por alguns segundos eternos. Quando finalmente me viram, a reação de Silvana não foi de arrependimento ou vergonha. Foi de irritação, como se eu estivesse atrapalhando algo. Marcelo teve a audácia de sorrir, aquele sorriso cínico que eu passaria a odiar. Roberto, disse ele, sem se apressar para se cobrir, imaginei que você chegaria mais tarde. Fiquei paralisado. Minha voz saiu trêmula, irreconhecível. O que está acontecendo aqui? Silvana suspirou, puxou o lençol e disse com uma frieza que cortou minha alma: Roberto, nós precisamos conversar. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Há quanto tempo? Consegui perguntar, segurando as lágrimas. 2 anos, respondeu ela, sem emoção. Marcelo e eu nos amamos de verdade. Você é um homem bom, Roberto, mas é monótono, previsível. Marcelo me faz sentir viva. 2 anos. Enquanto eu trabalhava, me esforçava, levava dinheiro para casa, cuidava da família, minha esposa se encontrava com meu chefe. Provavelmente riam de mim juntos. A humilhação era insuportável. Marcelo se vestiu calmamente e disse: Vou deixar vocês conversarem. Silvana, te ligo mais tarde. E saiu da minha casa como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali, de pé, olhando para aquela mulher que jurei amar até a morte. Como você pôde? Perguntei, minha voz quebrando.
Não faça drama, Roberto. Essas coisas acontecem. Vamos resolver isso de forma civilizada. Quero o divórcio. Nos dias seguintes, descobri que a situação era pior do que imaginava. Silvana tinha consultado um advogado meses antes. Ela queria metade de tudo: a casa, o carro, minhas economias, até parte da minha futura aposentadoria. E o pior, Marcelo me demitiu uma semana depois, alegando corte de custos. 22 anos de dedicação à empresa jogados no lixo. Meus filhos ficaram divididos. Eduardo ficou do meu lado, revoltado com a mãe. Já Marina, sempre mais apegada a Silvana, tentava ser neutra, o que para mim significava que ela também me abandonava de certa forma. O divórcio foi brutal. O advogado de Silvana, pago por Marcelo obviamente, era um tubarão. Eu, sem emprego e com economia limitada, tive que contratar um advogado mais modesto. No final, perdi quase tudo. A casa foi vendida e ela ficou com 60% do valor, alegando ter dedicado anos cuidando do lar. Fiquei com um dos carros, o mais velho, e uma pequena quantia que mal daria para alugar um apartamento simples por alguns meses. Aos 50 anos, me vi sozinho, sem emprego, sem dinheiro, morando num kitnet minúsculo no Brás. Meu filho Eduardo me ajudava quando podia, mas ele mesmo estava começando a vida profissional. Marina se afastou completamente, influenciada pela mãe. Foram os meses mais escuros da minha vida. Acordava sem propósito, enviava currículos que nunca eram respondidos. Quem contrata um homem de 50 anos demitido pelo chefe? As empresas deviam imaginar que havia algo errado comigo. Caí em depressão. Cheguei a considerar desistir de tudo. Foi Eduardo quem me salvou. Numa tarde, ele apareceu no meu apartamento com uma sacola de compras e uma proposta. Pai, você sempre teve talento para vendas. Por que não tenta algo por conta própria? Eu tenho uma economia guardada, posso te emprestar um dinheiro. Filho, não posso aceitar seu dinheiro, respondi, com os olhos marejados. Não é presente, é empréstimo. Você vai me devolver com juros. Ele sorriu. Além disso, estou fazendo isso por interesse próprio. Vou precisar de um sócio no futuro. Eduardo estava desenvolvendo, como projeto de conclusão de curso, um sistema de gerenciamento de obras que usava inteligência artificial para calcular materiais necessários, evitando desperdícios. Era brilhante, mas ainda teórico. Ele precisava de alguém que conhecesse o mercado de construção civil para transformar aquilo em negócio. A ideia surgiu numa noite de pizza e cerveja no meu pequeno apartamento. Pai, e se a gente unisse meu sistema com sua experiência de vendas? Poderíamos criar uma empresa de consultoria para construtoras. Consultoria? Eu não tenho diploma, filho. Quem vai nos ouvir? Você tem 22 anos de experiência prática. Vale mais que qualquer diploma. E eu tenho a tecnologia. Juntos, podemos oferecer algo único. Decidi arriscar. Era isso ou continuar afundando em depressão. Começamos pequeno. Eduardo terminou a faculdade e refinamos o sistema dele durante 6 meses. Eu usei os contatos que ainda tinha no setor e consegui marcar reuniões com pequenas construtoras. A proposta era simples: reduzir custos com materiais em até 30% usando nosso sistema de cálculo inteligente. As primeiras portas que batemos se fecharam na nossa cara. Muito obrigado, mas já temos nossos fornecedores de confiança, diziam. Outros achavam que era golpe. Afinal, como um sistema de computador poderia economizar tanto dinheiro? Mas persistimos. Na 7ª tentativa, conseguimos nossa primeira cliente, uma construtora pequena que estava à beira da falência por má gestão de materiais. O dono, seu Valdemar, um senhor de 68 anos, decidiu nos dar uma chance por desespero. Olha, Roberto, disse ele acendendo um cigarro, se vocês conseguirem me economizar 15% em uma obra, eu pago o que vocês pedirem. Mas se for enrolação, vou espalhar para todo mundo que vocês são charlatões. Era nossa única chance. Eduardo e eu trabalhamos dia e noite. Analisamos cada detalhe da obra: tijolos, cimento, areia, ferro, tinta, tudo. O sistema dele calculava não só a quantidade exata, mas também o melhor momento de compra, os fornecedores mais baratos sem perder qualidade, até a forma mais eficiente de armazenamento no canteiro. 3 meses depois,
Seu Valdemar nos chamou em seu escritório. Meu coração batia forte. Pelo olhar dele, não conseguia adivinhar se trazia boas ou más notícias. Ele colocou uma planilha sobre a mesa e disse: "Sabe quanto vocês me economizaram?" "Esperamos que tenha sido suficiente", respondi, nervoso. "Suficiente. Vocês economizaram 34%. 34%. Eu não acreditei nos números, mandei meu contador revisar 3 vezes. Ele se levantou e apertou minha mão com força. "Vocês me salvaram da falência. Podem esperar indicações. Vou falar de vocês para todos os empresários que conheço." Aquele foi o ponto de virada. Seu Valdemar era respeitado no setor e suas indicações valiam ouro. Em 6 meses, tínhamos 15 clientes. Em um ano, eram 50. A empresa, que batizamos de Silva Arc Consultoria, crescia exponencialmente. Eduardo sugeria melhorias tecnológicas constantemente. Desenvolvemos um aplicativo onde os mestres de obra fotografavam os materiais e o sistema automaticamente calculava o que faltava. Revolucionário para a época. 3 anos após começarmos, já tínhamos escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Contratamos engenheiros, programadores, consultores. A empresa tinha mais de 100 funcionários. Eu, que morava num kitnet, agora tinha um apartamento confortável e voltava a dirigir um carro decente. Mas o grande salto veio de onde menos esperávamos. Um grupo espanhol que atuava na América Latina ouviu falar do nosso sistema. Eles estavam expandindo operações no Brasil e perdendo milhões com desperdício de materiais nas obras. O diretor deles, Sr. Hernandes, veio pessoalmente a São Paulo nos conhecer. Era um homem alto, cabelos grisalhos, extremamente sério. "Senhor Silva", disse ele no nosso primeiro encontro, "ouvi que vocês fazem milagres." "Não acredito em milagres, acredito em números." "Me mostrem os números." Apresentamos dados reais, estudos de caso, depoimentos de clientes. Hernandes não esboçava reação. Após 3 horas de reunião, ele se levantou e disse: "Vou fazer uma proposta. Implementem o sistema em 3 obras minhas. Se economizarem 25% ou mais, assinaremos um contrato de exclusividade por 5 anos. Se falharem, me pagarão pelos prejuízos." Era arriscado, mas Eduardo e eu decidimos aceitar. Trabalhamos 6 meses nisso. Colocamos nossa melhor equipe, supervisionamos tudo pessoalmente, praticamente moramos nos canteiros de obra. O resultado foi impressionante: 38% de economia média nas 3 obras. Hernandes, pela primeira vez, sorriu. "Vocês são bons mesmo. Vou comprar a empresa de vocês." "Não vendemos, Sr. Hernandes", respondi com firmeza que nem sabia que tinha. "Tudo tem um preço", ele rebateu. "Essa empresa é o recomeço da minha vida. Não está à venda." Hernandes me estudou por alguns segundos e então disse: "Então vou propor outra coisa, sociedade. Eu entro com capital para expansão internacional, vocês mantêm o controle operacional. 40% para mim, 60% para vocês. E um investimento imediato de US$ 10 milhões. Eduardo e eu nos entreolhamos. Era uma oferta absurda, tentadora demais. Mas havia um problema: e se não concordarmos com suas decisões futuras? Vocês terão a maioria. Eu respeito empreendedores de verdade. Ele estendeu a mão. Decidam em 48 horas. Foram as 48 horas mais tensas das nossas vidas. "E você quer o que exatamente?" perguntei, mantendo o tom frio. "Dinheiro." "Não," ela disse rapidamente. "Não é isso. Eu só queria que você soubesse que eu me arrependo todos os dias. Acordo pensando no que poderia ter sido diferente. Na vida que tínhamos, que eu destruí. A vida que tínhamos não era suficiente para você, lembra? Eu era monótono. Previsível." Ela fechou os olhos, envergonhada. Eu disse coisas terríveis. Estava cega, achando que estava apaixonada. Confundi luxo com amor, a tensão de um homem casado com felicidade real. Marcelo era divorciado. Mas eu era casada, Roberto. Eu que traí. Eu que destruí nossa família. Ela segurou minha mão sobre a mesa, mas retirei delicadamente.
Não podia dar essa abertura. Você não tem ideia do que é viver com esse arrependimento. Ver o Eduardo feliz com você, construindo um império, enquanto você trabalha como recepcionista e mora num apartamento alugado. Ela assentiu, incapaz de falar. Fiquei olhando para ela, essa mulher que um dia eu amei mais que tudo, que me deu 2 filhos, com quem construí uma vida. E tudo que conseguia sentir era vazio. Nem raiva, nem amor, nem pena. Apenas vazio. Silvana, obrigado pelas desculpas. Sinceramente. Deve ter sido difícil vir até aqui. Levantei-me, preparando-me para sair. Mas isso não muda nada. Você fez suas escolhas, eu fiz as minhas após o colapso que você causou. Construí uma nova vida, encontrei felicidade. Você terá que encontrar a sua também. Roberto, espera. Ela se levantou também, desesperada. Não estou pedindo para voltarmos. Sei que isso é impossível. Só queria, não sei, uma chance de ter você na minha vida de alguma forma. Como amigos talvez. Amigos, repeti, incrédulo. Silvana, você dormiu com meu chefe, na minha cama, destruiu minha carreira, ficou com mais da metade dos meus bens. E quer ser amiga? Eu sei que sou absurdo, mas... é absurdo. E a resposta é não. Coloquei dinheiro na mesa para pagar os cafés. Disse, Silvana. De verdade. Mas longe de mim. Saí daquele café com sentimentos confusos. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar naquele encontro. Contei para Eduardo, que ficou furioso. Ela tem coragem. Depois de tudo que fez, quer voltar para sua vida. Ela não pediu isso exatamente, defendi, sem saber por que estava defendendo. Pai, não caia nessa. Ela está arrependida porque você ficou rico. Se estivesse falido ainda, não teria aparecido. Ele tinha razão, é claro. Mas algo naquele encontro me incomodava. Talvez fosse o fato de ver alguém que um dia amei tão destruída. Talvez fosse só saber que ela carregava arrependimento. Não sei. Decidi procurar um psicólogo. Aos 58 anos, achava que não precisava mais disso, mas claramente aquele encontro mexeu com cicatrizes que eu pensava estarem curadas. Doutor Henrique, meu terapeuta, me ajudou a processar. Roberto, perdoar não significa aceitar de volta na sua vida. Perdoar é soltar a raiva, o rancor, para que você fique em paz. Não para beneficiar quem te machucou. Levei meses para chegar lá, mas finalmente consegui. Perdoei Silvana. Não pela ligação dela, não pelas desculpas, mas por mim mesmo. Para fechar aquele ciclo de vez. Mandei uma mensagem para ela, simples, eu te perdoo. Não podemos ser amigos, mas te desejo sorte na vida. Sem rancor. Ela respondeu horas depois, um simples obrigada com um emoji de coração. Bloqueei o número logo em seguida. Não por maldade, mas porque aquele capítulo estava encerrado. A vida seguiu. A empresa continuou crescendo. Recebi propostas de compra que recusei. Aquilo não era só um negócio, era meu legado, minha prova de que dá para recomeçar mesmo quando tudo parece perdido. Eduardo assumiu mais responsabilidades, me deixando mais livre para aproveitar a vida. Viajei para lugares que sempre sonhei, Europa, Ásia, conheci culturas, sabores, pessoas. Fiz coisas que nunca tive oportunidade quando era casado e focado só em trabalhar. Conheci algumas mulheres também. Nada sério, não estava pronto para isso. Mas companhias agradáveis, jantares, conversas, ria novamente. Lembrei-me de como era viver, não só existir. 2 anos após aquele encontro com Silvana, recebi outra ligação inesperada. Dessa vez era Marina, minha filha. Ela estava chorando. Pai, é a mãe. Ela está no hospital. Câncer. Está grave. Meu mundo parou por um segundo. Por mais que tivesse virado a página, Silvana tinha sido parte importante da minha vida. Mãe dos meus filhos. Qual hospital? Perguntei. Marina me deu o endereço. Era um hospital público, bem simples. Claro, Silvana não tinha plano de saúde, não tinha dinheiro para tratamento particular. Cheguei ao hospital e encontrei Marina no corredor, abraçada com Eduardo, ambos chorando.
Como ela está? Mal, pai. Muito mal. Os médicos disseram que é questão de dias. O câncer está espalhado, não há mais nada a fazer. Entrei no quarto. Silvana estava deitada, pálida, conectada a aparelhos. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Roberto, você veio. Sentei-me ao lado da cama. Claro que vim. Eu não merecia. Ninguém merece passar por isso, Silvana. E era a verdade. Por mais mágoa que eu tivesse guardado um dia, não desejava aquilo para ninguém. Passamos horas conversando. Ela pediu desculpas novamente, relembrou momentos bons do nosso casamento, falou dos filhos com orgulho. Perguntou sobre minha vida, sobre a empresa, sobre minha felicidade. Você encontrou alguém? Perguntou ela. Não. Ainda não. Deveria. Você merece ser feliz com alguém que te valorize. Ela sorriu fracamente. Alguém que não seja uma idiota como eu fui. Silvana. Deixa eu dizer, Roberto. Eu estraguei a melhor coisa que me aconteceu. Você era um bom marido, um bom pai, um bom homem. E eu joguei tudo fora por uma fantasia. Levei anos para perceber o que perdi. Ela segurou minha mão, e dessa vez não retirei. Obrigada por vir. Por não me odiar. Por me perdoar. Você é a mãe dos meus filhos. Sempre terá um lugar na minha história, apesar de tudo. Ela morreu 3 dias depois, com Marina e Eduardo ao lado. Eu estava no corredor, dando espaço para os filhos se despedirem. O funeral foi simples, como Silvana havia pedido. Poucas pessoas compareceram. Algumas amigas antigas, poucos parentes, eu e nossos filhos. Marcelo não apareceu, nem mandou flores. A vida tinha dado voltas completas. Eu paguei todas as despesas do funeral. Marina tentou recusar, mas insisti. Ela foi minha esposa por 25 anos. Mãe dos meus filhos. É o mínimo que posso fazer. Durante o velório, muitas pessoas vieram me cumprimentar, comentar sobre meu sucesso, dizer que eu tinha dado a volta por cima. Mas naquele momento, olhando para o caixão de Silvana, nenhum sucesso parecia importar muito. A vida é estranha. Anos atrás, eu desejava que ela se arrependesse, que sofresse como me fez sofrer. E quando finalmente vi seu arrependimento e sofrimento, não senti a satisfação que imaginava. Só tristeza pela vida desperdiçada, pelas escolhas erradas, pelo tempo perdido. Após o enterro, Eduardo, Marina e eu fomos jantar juntos. Precisávamos estar em família naquele momento. Pai, disse Marina, segurando minha mão, sinto muito por tudo que aconteceu. Por ter ficado do lado da mãe, por ter me afastado de você. Eu era jovem, estava confusa. Não se culpe, filha. Você só tentou manter sua mãe por perto. Eu entendo. Você é um homem incrível, disse Eduardo. Passou por tudo isso e se tornou melhor, não amargo. Construiu um império, ajuda pessoas, é um avô presente. Você é minha inspiração. Aquelas palavras significaram mais para mim que qualquer milhão no banco. Nos meses seguintes, mergulhei no trabalho novamente, mas dessa vez com um propósito diferente. Criei um programa na empresa de apoio a funcionários que passavam por divórcios difíceis. Ajuda psicológica, orientação jurídica, suporte financeiro se necessário. Ninguém mais precisava passar pelo que passei sozinho. A história começou a circular no meio empresarial. Jornalistas queriam me entrevistar, saber como havia dado a volta por cima. Recusei a maioria, mas aceitei uma entrevista para uma revista de negócios, pensando que talvez minha história pudesse inspirar outros. A matéria foi capa da revista. De traído e falido a bilionário, a história de recomeço de Roberto Silva. A manchete era sensacionalista, reconheço, mas a entrevista foi séria, focada em superação e resiliência. A repercussão foi absurda. Recebi centenas de mensagens de homens e mulheres agradecendo por compartilhar minha história, dizendo que tinham se inspirado para não desistir de suas próprias vidas após traições, divórcios, perdas. Um empresário me contatou querendo investir mais na empresa. Uma editora ofereceu um contrato para eu escrever um livro contando minha jornada completa. Universidades me convidaram para palestrar sobre empreendedorismo e superação. Mas sabe qual mensagem me marcou mais?
Foi de um homem chamado Carlos, de 52 anos, de Curitiba. Senhor Roberto, li sua história e chorei. Minha esposa me deixou há 6 meses pelo meu melhor amigo. Perdi tudo. Estava planejando acabar com minha vida hoje. Sua história me mostrou que ainda há esperança. Vou procurar ajuda. Vou tentar recomeçar. Obrigado por me salvar sem saber. Respondi imediatamente, dei meu telefone pessoal, coloquei-o em contato com psicólogos, ofereci ajuda. Carlos hoje trabalha numa das nossas filiais e está reconstruindo sua vida. Essa foi a maior conquista do meu sucesso. Poder fazer diferença real na vida de pessoas. 3 anos se passaram desde a morte de Silvana. Eduardo e Patrícia me deram mais um neto, o pequeno Rafael. Marina conheceu um rapaz maravilhoso, Felipe, e se casou. A vida seguia seu curso natural. Quanto a mim, aos 61 anos, continuava solteiro. Não por falta de oportunidades, mas porque estava seletivo. Não queria qualquer companhia, queria alguém que me complementasse, que compartilhasse valores. Foi numa feira de tecnologia em Belo Horizonte que conheci Helena. Ela tinha 58 anos, era empresária também, dona de uma empresa de arquitetura sustentável. Viúva há 5 anos, sem filhos, dedicada ao trabalho e a projetos sociais. Conversamos por acaso no coffee break da feira. Ela tinha um senso de humor afiado, inteligência evidente, e uma postura de quem não precisava de ninguém, mas estava aberta à companhia. Exatamente o que eu procurava. Você é o Roberto Silva da matéria? Ela perguntou, com um sorriso. Para o bem ou para o mal, sim. História impressionante. Mas a revista romantizou demais, imagino. Ri. Romantizou? Eles suavizaram. A realidade foi bem mais dolorosa. Jantamos juntos naquela noite. Depois na noite seguinte. Quando a feira acabou, continuamos conversando por telefone, por videochamada. 1 mês depois, ela foi a São Paulo me visitar. 3 meses depois, estávamos namorando oficialmente. Helena era diferente de tudo que conheci. Independente, forte, mas ao mesmo tempo carinhosa e presente. Não queria meu dinheiro, tinha o dela. Não precisava de validação, era segura de si. Queria apenas companhia, parceria, alguém para compartilhar a vida. Roberto, não vou te dizer que sou fácil de conviver, ela disse certa vez, durante um jantar na casa dela. Tenho manias, sou teimosa, gosto do meu espaço. Mas se você aceitar isso, prometo ser leal, verdadeira, e estar ao seu lado nas alegrias e nas dificuldades. Helena, depois de tudo que passei, suas manias vão parecer benesses. Apresentei-a aos meus filhos. Eduardo a adorou imediatamente. Pai, ela é perfeita para você. Forte, independente, inteligente. E olha como ela te olha, com respeito, não com interesse. Marina demorou um pouco mais para se acostumar. Normal. Mesmo após a morte da mãe, é difícil ver o pai com outra pessoa. Mas Helena, com sua paciência e bom senso, conquistou Marina aos poucos. Hoje elas são amigas próximas. A empresa continuava crescendo. Decidimos abrir o capital na Bolsa de Valores. A Silva Arc passou a valer mais de US$ 1 bilhão. Oficialmente, eu era bilionário. Mas sabe o que isso significava para mim? Responsabilidade. Responsabilidade com os funcionários, com as famílias que dependiam da empresa, com a sociedade. Aumentamos os investimentos em projetos sociais, construção de casas populares usando nosso sistema para baratear custos, programas de capacitação profissional, apoio a pequenos empreendedores. Eduardo, como CEO, liderava com maestria. Aos 34 anos, era reconhecido como um dos jovens empresários mais brilhantes do país. Mas nunca perdeu a humildade, sempre me consultava para decisões importantes, sempre me dava crédito pela base que construímos juntos. Um dia, durante uma reunião do conselho, um dos investidores sugeriu: por que não compramos aquela empresa de materiais de construção que está em dificuldades? Seria uma boa adição ao portfólio. Qual empresa? Perguntei. Quando ele disse o nome, meu coração parou por um segundo. Era a empresa onde trabalhei por 22 anos. A empresa que me demitiu. A empresa de Marcelo. A ironia da situação não passou despercebida. A empresa que me despejou estava agora falida,
à venda por uma fração do seu valor histórico. E eu estava na posição de comprá-la. Quanto estão pedindo? Perguntei, tentando manter a voz neutra. 20 milhões. Está supervalorizada, na minha opinião, considerando as dívidas. Mas tem uma base de clientes sólida. Eduardo me olhou, percebendo minha atenção. Pai, podemos discutir isso em particular? No meu escritório, ele foi direto. Essa é a empresa onde você trabalhou, não é? É. E você quer comprá-la? Respirei fundo. Sinceramente, parte de mim quer. Quer mostrar para todos lá que o cara que eles despediram voltou como dono. Mas isso seria ego, não negócio inteligente. Concordo. Mas. Ele sorriu. Poderíamos reestruturar a empresa, salvar os empregos dos funcionários que não tiveram nada a ver com o que fizeram com você. E demitir quem merece ser demitido. Marcelo foi demitido há anos. Já recebi minha vingança sem fazer nada. Mas e os outros? Os que viraram a cara quando você saiu? Os que espalharam fofocas? Pensei sobre isso. Vingança ou compaixão? Ego ou ética? Sabe o que vamos fazer? Decidi. Vamos comprar a empresa, sim. Mas não por vingança. Vamos reestruturá-la direito, salvar os empregos de quem quer trabalhar, implementar nosso sistema para torná-la lucrativa novamente. E não vamos demitir ninguém por questões pessoais. Quem não render, o mercado se encarrega. Quem se dedicar, terá oportunidade de crescer. Eduardo sorriu orgulhoso. Às vezes esqueço que além de empresário você é um homem bom, pai. Compramos a empresa por 15 milhões, negociamos bem. No dia em que fui lá pela primeira vez como dono, não como funcionário, foi surreal. Alguns funcionários antigos ainda estavam lá. Reconheci rostos, cabelos mais grisalhos, posturas mais curvadas pelo tempo. Quando entrei na sala de reuniões para me apresentar como novo proprietário, o silêncio foi ensurdecedor. Boa tarde, comecei. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto Silva. Para quem me conhece, sim, sou o mesmo Roberto que trabalhou aqui por 22 anos. Pude ver as reações variadas. Alguns pareciam envergonhados, outros surpresos, alguns até aliviados. Continuei, não vim aqui por vingança ou para acertar contas. Vim porque vi uma empresa com potencial sendo mal administrada, e acredito que podemos salvá-la. Salvar os empregos de vocês. Um funcionário antigo, seu Joaquim, levantou a mão timidamente. Roberto, muitos de nós não concordamos com o que fizeram com você na época. Mas não tínhamos poder para mudar nada. Eu sei, seu Joaquim. E não guardo rancor. O que aconteceu no passado fica no passado. Hoje começa um novo capítulo. Para vocês e para essa empresa. Implementamos mudanças rapidamente. Nosso sistema de gestão foi integrado, cortamos desperdícios, renegociamos contratos com fornecedores, investimos em treinamento. Em 6 meses, a empresa estava no azul novamente. Em 1 ano, estava lucrativa. Promovemos funcionários por mérito. Seu Joaquim, que sempre foi dedicado mas nunca teve oportunidade, virou gerente. Vários jovens talentosos receberam bolsas para se especializarem. A empresa renasceu. Certo dia, recebemos um currículo interessante. Era de Marcelo Andrade, meu antigo chefe. Ele estava se candidatando para uma vaga de vendedor. Eduardo trouxe o currículo até mim. Pai, olha isso. O que fazemos? Olhei para aquele papel. O homem que destruiu minha carreira, que dormiu com minha esposa, que me humilhou, agora pedia emprego na empresa que eu comandava. A tentação de negar, de sentir aquela satisfação de rejeitar, era imensa. Mas então pensei em tudo que aprendi. Sobre perdão, sobre seguir em frente, sobre não deixar o passado envenenar o presente. Chama ele para uma entrevista. Decidi. Você tem certeza? Eduardo estava incrédulo. Tenho. Se ele for qualificado, tem as mesmas chances que qualquer outro candidato. Não vou negar uma oportunidade por questões pessoais antigas. E se ele conseguir a vaga? Então terá que provar seu valor, como qualquer funcionário. Mas não terá tratamento especial, nem para melhor, nem para pior.
Marcelo veio para a entrevista uma semana depois. Quando entrou na sala e me viu, ficou pálido. Roberto. Ele conseguiu dizer, visivelmente desconfortável. Marcelo, cumprimentei formalmente. Sente-se, por favor. Ele se sentou, inquieto. Estava diferente. O cabelo completamente branco, o rosto marcado, a postura não tinha mais aquela arrogância que lembrava. Ele parecia um homem quebrado. Eu não sabia que você era o dono, começou ele. E isso mudaria sua decisão de se candidatar. Eu não sei. Provavelmente sim. Não tenho o direito de estar aqui, na sua frente, pedindo emprego. Mas está. Então vamos tratar isso profissionalmente. Me fale sobre sua experiência recente. A entrevista durou 30 minutos. Marcelo tinha experiência, conhecia o mercado, mas estava claramente desatualizado. Anos trabalhando em posições menores o deixaram para trás tecnologicamente. Marcelo, disse quando terminamos, vou ser honesto com você. Suas qualificações técnicas não são as melhores que vimos. Há candidatos mais preparados. Ele assentiu, resignado. Eu entendo. Obrigado pelo seu tempo. Levantou-se para sair. Mas, continuei, fazendo parar, todos merecem uma segunda chance. Eu tive a minha e olha onde cheguei. Vou te oferecer a vaga, mas em período de experiência. 3 meses para provar seu valor. Você terá que se atualizar, estudar, se dedicar. E será avaliado apenas pelo seu desempenho, sem favores e sem perseguição. Aceita? Marcelo me olhou, lágrimas se formando em seus olhos. Por quê? Depois de tudo o que fiz. Por que guardar rancor não mudaria o passado, só envenenaria meu presente? E por que acredito que pessoas podem mudar? Você pode mudar? Eu mudei, disse ele, a voz embargada. Perdi tudo, Roberto. Tudo. Minha carreira, meu dinheiro, Silvana, meu respeito próprio. Passei anos no fundo do poço, bebendo, culpando todo mundo menos eu mesmo. Mas acordei um dia e percebi que o único culpado era eu. Entrei em recuperação, fiz terapia, tentei virar um homem melhor. Não estou te pedindo perdão, não mereço, mas juro que não sou mais aquele homem. Então aqui está sua chance de provar isso. Começa segunda-feira. Ele apertou minha mão com força, chorando abertamente. Obrigado. Eu não vou te decepcionar. E não decepcionou. Marcelo se tornou um dos vendedores mais dedicados da empresa. Marcelo trabalhou arduamente durante o período de experiência. Chegava cedo, saía tarde, estudava à noite para se atualizar com as novas tecnologias. Evitava interações comigo além do profissional, claramente ainda envergonhado pelo passado. Após 3 meses, Eduardo veio ao meu escritório. Pai, precisa ver os números do Marcelo. Ele bateu 130% da meta. Os clientes adoram ele. Efetive ele então. Por mérito. Você tem certeza? Depois de tudo. Eduardo, já conversamos sobre isso. Ele está provando seu valor profissional. O passado é passado. 5 anos se passaram. A empresa adquirida estava prosperando. Marcelo era agora gerente de vendas, tinha recuperado sua vida, casou novamente com uma mulher que ele conheceu num grupo de apoio. Eles tinham um relacionamento saudável, baseado em honestidade e respeito mútuo. Num evento da empresa, Marcelo veio falar comigo particularmente. Roberto, posso ter um momento? Claro. Fomos para um canto mais reservado. Ele respirou fundo. Eu nunca te agradeci adequadamente. Você me deu uma chance quando ninguém mais daria. Me permitiu reconstruir minha vida. Por quê? Mesmo depois de tudo que fiz. Marcelo, você quer a resposta honesta? Sim. Porque percebi que guardar raiva, buscar vingança, essas coisas só me machucavam. Você já estava destruído. Qual diferença faria eu chutar você quando estava caído? Nenhuma para você, só me tornaria mais amargo. Então escolhi o perdão. Não por você, mas por mim. Mas você me deu mais que perdão. Me deu oportunidade, confiança, chance de ser melhor. Porque acredito em redenção. Todos erramos, Marcelo.
Você errou gravemente, sim. Mas mostrou arrependimento genuíno e vontade de mudar. Isso merece reconhecimento. Ele estendeu a mão. Você é um homem melhor do que eu jamais serei. Obrigado não expressa o suficiente, mas é tudo que tenho. Apertei sua mão. Você é um homem melhor do que era. É isso que importa. Minha vida aos 63 anos era completamente diferente do que imaginei que seria. Helena e eu estávamos noivos, decidimos casar numa cerimônia pequena, íntima, só família e amigos próximos. Nada de luxos exagerados, apenas um momento de amor e compromisso. A cerimônia foi linda. Eduardo foi meu padrinho, Marina madrinha de Helena. Meus 3 netos foram pajens, bagunçando tudo e tornando o momento ainda mais especial. Seu Valdemar, o primeiro cliente que acreditou em nós, estava lá, já com 83 anos mas ainda lúcido e bem-humorado. Roberto, disse ele no discurso, te conheci destruído, sem rumo, mas com fogo nos olhos. Apostei em você porque vi determinação, não desespero. E olha só, você construiu um império, inspirou milhares, e ainda encontrou o amor de novo. Se isso não é prova de que nunca é tarde para recomeçar, não sei o que é. As pessoas aplaudiram. Olhei para Helena, linda em seu vestido simples mas elegante, depois para meus filhos, netos, amigos. Tudo aquilo era real. Não era sonho, não era sorte. Era resultado de não desistir quando tudo dizia para desistir. Na lua de mel, Helena e eu fomos para a Grécia. Sempre sonhei em conhecer Atenas, as ilhas gregas. Enquanto assistíamos ao pôr do sol em Santorini, ela me perguntou: você é feliz, Roberto? Completamente. Sem arrependimentos? Pensei honestamente antes de responder. Arrependimentos? Sim, alguns. Gostaria de ter percebido os sinais de Silvana antes. Gostaria de ter sido mais presente quando meus filhos eram crianças. Mas se voltasse atrás e mudasse algo, talvez não estivesse aqui agora, com você, com tudo que construí. Então no fim, não mudaria nada. Você é sábio, ela sorriu. Não. Apenas vivi tempo suficiente para aprender com os erros. Voltamos ao Brasil renovados. A empresa estava se expandindo para a África, um mercado virgem com enormes necessidades de construção civil. Eduardo liderava o projeto com sua energia característica. Marina estava grávida do segundo filho. A vida seguia seu curso. Um dia, recebemos uma visita inesperada na empresa. Era um documentarista famoso, Ricardo Fonseca, que queria fazer um filme sobre minha história. Roberto, sua trajetória é inspiradora. Da traição e falência ao sucesso bilionário. Mas o que me interessou mesmo foi sua capacidade de perdoar, de não se deixar consumir pela amargura. Isso é raro. Não tenho certeza se quero expor minha vida assim, respondi, hesitante. Não seria sobre exposição. Seria sobre inspiração. Quantas pessoas estão agora onde você estava há 15 anos? Achando que acabou, que não há saída. Helena me incentivou. Amor, pensa em quantas pessoas você pode ajudar compartilhando sua história completa. Você recebe mensagens todo dia de gente agradecendo apenas pela matéria da revista. Imagina o impacto de um documentário. Aceitei participar. As filmagens duraram 6 meses. Entrevistaram meus filhos, Helena, funcionários, até Marcelo deu seu depoimento. Seu Valdemar participou, contando sobre nossos primeiros passos. Foi uma experiência catártica revisitar tudo aquilo. O documentário se chamou Recomeçar, A Vida Depois do Fim e estreou num festival de cinema. A repercussão foi imensa. Ganhou prêmios, foi adquirido por uma plataforma de streaming, foi visto por milhões de pessoas. As mensagens que recebi após o lançamento foram avassaladoras. Milhares de pessoas compartilhando suas próprias histórias de traição, perda, recomeço. Um senhor de 70 anos escreveu: pensei que era tarde demais para recomeçar após meu divórcio aos 68. Seu documentário me mostrou que ainda há tempo. Criamos uma fundação com o dinheiro do documentário. A Fundação Recomeçar oferecia apoio psicológico, jurídico e financeiro para pessoas passando por divórcios traumáticos ou perdas significativas. Em 2 anos, já tínhamos ajudado mais de 5.000 pessoas. Um dos casos que mais me marcou foi de uma mulher chamada Beatriz,
58 anos. Ela tinha sido traída pelo marido com a melhor amiga, perdeu tudo no divórcio, e estava vivendo de favor na casa da filha. A fundação a ajudou com terapia, curso profissionalizante, e pequeno capital para começar um negócio de confeitaria artesanal. 2 anos depois, Beatriz tinha sua própria loja, estava independente financeiramente, e tinha até conhecido alguém. Ela me escreveu: Senhor Roberto, o Senhor salvou minha vida. Não apenas financeiramente, mas me mostrou que eu valia algo, que podia reconstruir. Hoje sou feliz novamente. Obrigada. Essas histórias me enchiam de propósito. O dinheiro era apenas ferramenta. O real valor estava em fazer diferença real na vida das pessoas. A Silva Arc continuou crescendo. Abrimos escritórios na África do Sul, Nigéria, Quênia. O sistema que Eduardo desenvolveu estava ajudando a construir moradias acessíveis em países pobres, reduzindo custos em até 40%, tornando possível para mais pessoas terem casas dignas. Aos 65 anos, decidi fazer uma transição. Entreguei a presidência do conselho para Eduardo e assumi uma posição mais consultiva. Queria mais tempo com Helena, com meus netos, para viajar, aproveitar a vida. Tinha construído meu legado, agora era hora de colher os frutos. Helena e eu compramos uma casa no interior, perto de Campos do Jordão. Um lugar tranquilo, com jardim enorme, onde os netos podiam brincar. Passávamos metade da semana lá, metade em São Paulo cuidando das nossas responsabilidades. Numa tarde de domingo, estava no jardim brincando com Gustavo, Alice e Rafael quando Eduardo e Marina chegaram com suas famílias. Fizemos um churrasco, as crianças corriam, os adultos conversavam. Era tudo simples, mas perfeito. Pai, disse Eduardo naquela tarde, você está realizado. Olhei ao redor. Meus filhos felizes, meus netos saudáveis, minha esposa ao meu lado, segurança financeira, propósito de vida. Sabe, filho, há 15 anos, se alguém me dissesse que eu estaria aqui hoje, nesta vida, eu diria que era impossível. Estava no fundo do poço, sem perspectiva, sem esperança. E olha só. Você é minha inspiração, pai. Nossa inspiração, Marina completou. Não deveria ser. Eu só fiz o que qualquer pessoa pode fazer. Me levantei. Tropecei várias vezes, mas continuei levantando. Não tem segredo. Tem sim, disse Helena. Tem resiliência, tem caráter, tem a escolha de não deixar a amargura vencer. Isso não é comum. Talvez ela tivesse razão. Talvez a diferença entre quem se recupera de tragédias e quem afunda nelas seja simplesmente a escolha de continuar tentando. Naquela noite, depois que todos foram embora, Helena e eu ficamos na varanda olhando as estrelas. Sabe o que me surpreende? Ela disse. Você construiu um império, ajuda milhares de pessoas, mas continua humilde. Porque sei como é não ter nada. Sei como é estar no fundo. Isso te mantém humilde. Você acha que Silvana estaria orgulhosa? Nunca tinha pensado nisso. Talvez. Ou talvez estaria apenas arrependida de ter jogado fora a chance de estar aqui ao meu lado. Você ainda pensa nela? Às vezes, respondi honestamente. Não com raiva ou saudade. Apenas penso na tragédia de alguém que tinha tudo e jogou fora por ilusão. Ela morreu arrependida, sem realizar seu potencial, sem a família unida. É triste. Você tem um coração bom demais. Ou aprendi que guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Só me machucaria. Helena me beijou suavemente. É por isso que te amo. Você transformou dor em sabedoria, traição em compaixão, perda em oportunidade. Ficamos ali em silêncio, apenas apreciando o momento. Pensei em tudo que vivi, os 25 anos de casamento com Silvana, a traição, a perda, a depressão, o recomeço, o sucesso, o perdão, o amor de novo. Era uma montanha-russa, mas uma que valeu a pena. Minha vida não foi um conto de fadas. Teve dor, traição, injustiça. Mas também teve superação, redenção, amor. E no fim, acho que isso é o que define uma vida bem vivida, não a ausência de problemas, mas a capacidade de superá-los. Marcelo, que eu poderia ter destruído por vingança, agora era um homem produtivo, feliz, contribuindo para a sociedade. Silvana, que me traiu, teve seu fim trágico,
mas antes disso pude dar a ela o perdão que precisava. Meus filhos tinham um pai presente e realizado. Milhares de pessoas foram ajudadas pela fundação. O dinheiro era apenas consequência. A verdadeira riqueza estava nos relacionamentos, nas vidas transformadas, no propósito encontrado. Sabe, disse para Helena, se eu pudesse voltar no tempo e evitar a traição da Silvana, evitar todo o sofrimento, não sei se faria. Sério? Porque aquilo me forçou a crescer, a descobrir potencial que não sabia que tinha, a construir algo maior que eu mesmo. Se não tivesse passado por aquilo, provavelmente estaria ainda naquele emprego, numa vida confortável mas sem brilho, sem propósito real. Então você agradece a traição? Não chegaria a tanto, ri. Mas reconheço que ela foi um catalisador. Um doloroso, terrível, mas um catalisador. Aos 65 anos, aprendi que a vida tem uma forma curiosa de trabalhar. Às vezes o que parece o fim é apenas um novo começo disfarçado. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, tenho 67 anos. Passaram-se 17 anos desde aquela tarde chuvosa de abril que mudou tudo. A Silva Arc é agora uma das maiores empresas de tecnologia para construção civil do mundo, presente em 45 países. Eduardo é reconhecido internacionalmente como líder empresarial. Marina abriu sua própria empresa de consultoria organizacional e é extremamente bem-sucedida. Tenho 5 netos agora, Gustavo, Alice, Rafael, Laura e o pequeno Pedro, de apenas 6 meses. Ser avô é uma das maiores alegrias da minha vida. Poder estar presente, brincar, contar histórias, sem a pressão e o estresse de quando era pai. É uma segunda chance de fazer melhor. Helena e eu completamos 4 anos de casados. Nossa relação só se fortalece com o tempo. Ela me mantém com os pés no chão, me desafia intelectualmente, me faz rir todos os dias. É a companheira que eu sempre deveria ter tido. A Fundação Recomeçar já ajudou mais de 20.000 pessoas. Expandimos para outras cidades, outros estados. Criamos grupos de apoio, programas de mentoria, microcrédito para pequenos negócios. Ver pessoas reconstruindo suas vidas é mais gratificante que qualquer lucro empresarial. Marcelo continua na empresa, agora como diretor de vendas. Nos tornamos colegas respeitosos, não amigos exatamente, mas há um reconhecimento mútuo. Ele de que eu dei a ele algo que não merecia, eu de que ele aproveitou a oportunidade para se tornar melhor. Às vezes recebo mensagens de pessoas que assistiram ao documentário ou leram artigos sobre minha história. Perguntam como consegui perdoar, como encontrei força para recomeçar, se tenho arrependimentos. Minha resposta é sempre a mesma: não foi fácil. Houve dias que queria desistir. Houve noites chorando, questionando por que aquilo aconteceu comigo. Mas eventualmente percebi que eu tinha uma escolha: ser definido pelo que me aconteceu ou pelo que eu fiz depois. Escolhi ser definido pelo depois. Não sou um homem perfeito. Cometo erros, tenho dias ruins, às vezes ainda sinto uma pontada ao lembrar da traição. Mas aprendi que perfeição não é a meta. Progresso é a meta. Se há uma lição que gostaria que as pessoas tirassem da minha história é esta: nunca é tarde para recomeçar. Aos 50, 60, 70 anos, ainda há tempo. Ainda há vida para viver, propósito para encontrar, amor para experimentar. A traição de Silvana poderia ter me destruído. E quase destruiu. Mas no fim, acabou sendo o empurrão que eu precisava para descobrir quem eu realmente era, do que era capaz. Então sim, minha esposa me traiu com meu chefe. Sim, ela levou quase tudo que construí em 25 anos. Sim, ela se arrependeu quando me viu bilionário. Mas a história não é sobre vingança ou satisfação de ver o arrependimento alheio. É sobre um homem que se recusou a deixar a pior experiência de sua vida definir o resto dela. É sobre transformar dor em propósito, perda em oportunidade, traição em combustível para crescimento. Silvana fez escolhas terríveis que destruíram nossa família e eventualmente a destruíram. Não posso mudar isso. Mas pude escolher como aquilo me afetaria. Escolhi me levantar. Escolhi tentar novamente. Escolhi perdoar. Escolhi construir algo maior que minha dor. E essa escolha fez toda a diferença. Para aqueles que estão passando por traições, divórcios dolorosos, perdas devastadoras, sei que dói. Sei que parece que não há saída, que é tarde demais,
que a vida acabou. Mas não acabou. Enquanto a vida, há possibilidade de recomeço. Não será fácil. Haverá dias escuros, momentos de dúvida, vontade de desistir. Mas se você continuar, um dia de cada vez, um passo de cada vez, eventualmente olhará para trás e verá a jornada incrível que percorreu. O sucesso financeiro é bom, não vou mentir. Mas não é o que me faz acordar grato todos os dias. O que me faz grato é a família unida, os netos brincando no jardim, as mensagens de pessoas dizendo que minha história as inspirou a não desistir, o amor de uma mulher incrível ao meu lado, o propósito de fazer diferença no mundo. Hoje, quando olho no espelho, vejo um homem de 67 anos com cabelos brancos, rugas de experiência, mas olhos que brilham. Não são os mesmos olhos daquele homem de 50 anos, destruído pela traição. São olhos que viram o fundo do poço e escolheram escalar de volta. Eduardo me perguntou recentemente: pai, se você pudesse falar com o Roberto de 15 anos atrás, no dia da traição, o que diria? Pensei bastante antes de responder. Eu diria: Roberto, eu sei que dói. Sei que parece o fim. Mas não é. Isso é apenas o fechamento de um capítulo ruim para que um capítulo incrível possa começar. Aguenta firme. Confie no processo. Você vai ficar bem. Melhor que bem, você vai prosperar. E ele acreditaria? Marina perguntou. Provavelmente não, ri. Eu estava tão destruído que não conseguia ver além da dor. Mas talvez, só talvez, aquelas palavras plantariam uma sementinha de esperança. E às vezes é só isso que precisamos, uma pequena semente. A vida tem um jeito engraçado de nos surpreender. Quando Silvana me traiu, pensei que era o pior dia da minha vida. E foi. Mas também foi o primeiro dia da minha nova vida, embora eu não soubesse na época. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Precisamos ser quebrados para ser reconstruídos mais fortes. Precisamos do inverno rigoroso para apreciar a primavera. Não glorificaria a traição. Não diria que foi bom ter acontecido. Foi horrível, traumático, quase me destruiu. Mas reconheço que me forçou a crescer de formas que nunca teria crescido na minha zona de conforto. Uma das perguntas que mais recebo em palestras é: como você superou a raiva? A verdade é que não foi instantâneo. Levou anos. Terapia, reflexão, trabalho árduo em mim mesmo. Mas o momento crucial foi quando percebi que Silvana não estava mais ocupando espaço físico na minha vida, mas estava ocupando espaço mental. Mesmo anos depois, eu ainda pensava nela com raiva. E isso lhe dava poder sobre mim. O perdão não foi por ela. Foi por mim. Foi para libertar aquele espaço mental, aquela energia emocional, e direcionar para coisas produtivas. Quando finalmente perdoei de verdade, senti um peso sair dos meus ombros. Outra pergunta comum: você acredita em destino? Minha resposta: não sei. Talvez tudo tenha acontecido por um motivo maior que não compreendo. Ou talvez seja apenas caos, e nós criamos significado depois. O que sei é que tive escolhas em cada momento, e as escolhas que fiz determinaram onde cheguei. Poderia ter escolhido a amargura. Muitos homens na minha situação escolhem. Viram amargurados, culpam todas as mulheres, fecham-se para o amor. Eu quase fui por esse caminho. Mas Eduardo me salvou ao me oferecer sociedade, propósito. Poderia ter escolhido a vingança. Quando tive poder para destruir Marcelo negando-lhe emprego, escolhi dar-lhe chance. Não porque ele merecesse, mas porque eu merecia não carregar aquele peso. Poderia ter escolhido a solidão. Após Silvana, seria fácil dizer nunca mais. Mas escolhi me abrir para Helena, arriscar meu coração novamente. E valeu cada segundo. No fim, nossa vida é a soma das nossas escolhas. Não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos escolher como reagimos. Recentemente, dei uma palestra numa universidade. Um jovem de 22 anos levantou a mão: Senhor Roberto, com todo respeito, o senhor teve sorte. Seu filho tinha uma tecnologia revolucionária. E se não tivesse? Excelente pergunta, respondi. Eduardo teve uma ideia brilhante. Sim. Mas quantas ideias brilhantes morrem porque não há execução? Eu trouxe 22 anos de experiência de mercado, relacionamentos, conhecimento prático. Juntos, criamos algo. Separados,
Talvez não. Mas e se você não tivesse um filho empreendedor? Ele insistiu. Então eu teria encontrado outra forma. Talvez vendendo porta a porta. Talvez como consultor freelance. O ponto não é o que você faz, mas que você faz alguma coisa. Ação gera oportunidade. Paralisia não gera nada. Essa é outra lição importante. Não espere condições perfeitas. Elas nunca virão. Comece com o que tem, de onde está. Ajuste o caminho conforme avança. Helena sugeriu recentemente que eu escrevesse cartas para meus netos, para serem abertas quando ficarem adultos. Achei a ideia linda. Passei semanas escrevendo, destilando tudo o que aprendi em décadas de vida. Para Gustavo, o mais velho, escrevi sobre masculinidade saudável. Sobre como força real é reconhecer fraquezas, pedir ajuda, chorar quando precisa. Que homens de verdade não dominam mulheres, parceiram com elas. Que sucesso sem integridade é fracasso disfarçado. Para Alice, escrevi sobre nunca depender de ninguém financeira ou emocionalmente. Que ela deveria construir sua própria vida, sua própria carreira, sua própria identidade antes de compartilhar com alguém. Que amor verdadeiro não diminui você, expande. Para Rafael, escrevi sobre resiliência. Que a vida vai derrubá-lo repetidamente, e que está tudo bem. O que importa é quantas vezes você se levanta, não quantas cai. Que fracasso é feedback, não fim. Para Laura, escrevi sobre autenticidade. Que o mundo tentará moldá-la em algo que não é, e que resistir a isso é uma das coisas mais corajosas que pode fazer. Que ser diferente não é defeito, é domingo. Para Pedro, o caçula, escrevi sobre gratidão. Que não importa o que tenha ou deixe de ter, sempre há algo pelo que agradecer. Que gratidão transforma dias comuns em dias especiais. E para todos eles, escrevi sobre amor e perdão. Que amarão e serão decepcionados. Que confiarão e serão traídos. Que sonharão e falharão. Mas que nada disso define o fim da história, apenas viradas na jornada. Escrevi que o bisavô deles, eu, foi traído e destruído, mas se reconstruiu. Que se ele conseguiu aos 50, eles conseguirão em qualquer idade. Que sangue Silva corre nas veias deles, e esse sangue é de lutadores. Chorei escrevendo essas cartas. Não de tristeza, mas de gratidão por estar vivo para escrevê-las, por ter sabedoria para compartilhar, por ter netos para recebê-las. Você está bem. Helena me encontrou enxugando lágrimas. Estou ótimo. Só pensando em como a vida é preciosa. Como cada momento importa. Ela se sentou ao meu lado. Você sabe que está envelhecendo quando fica emotivo com tudo. Rimos juntos. E era verdade. Quanto mais velho fico, mais emotivo me torno. Choro em comerciais, em filmes bobos, vendo meus netos dormirem. E não tenho vergonha disso. As pessoas sempre perguntam sobre meu legado. Acham que vou falar da empresa, dos bilhões, dos prêmios empresariais. Mas meu verdadeiro legado são as vidas tocadas. É Carlos, que ia se suicidar e hoje tem uma vida produtiva. É Beatriz, que reconstruiu sua vida aos 58 anos. É Marcelo, que poderia estar na sarjeta mas está contribuindo para a sociedade. São os 20.000 ajudados pela fundação. É Eduardo, que aprendeu que sucesso com integridade é possível. É Marina, que viu o pai se levantar e sabe que ela também pode se levantar de qualquer queda. São meus netos, que terão um exemplo de resiliência na família. Dinheiro você não leva. Empresas podem ser vendidas. Prêmios acumulam poeira. Mas o impacto na vida de pessoas, isso permanece. Isso se multiplica. Isso transcende sua existência física. Quando eu morrer, e todos morremos, não quero ser lembrado como o bilionário. Quero ser lembrado como o homem que se levantou ou o homem que ajudou outros a se levantarem ou simplesmente um homem bom. Helena diz que sou duro comigo mesmo, que deveria me orgulhar mais das conquistas financeiras. E me orgulho, claro. Mas para mim são consequências, não objetivos. O objetivo sempre foi sobreviver. Depois, prosperar. Depois, fazer diferença. Nessa ordem. Hoje tenho tudo que um homem pode querer materialmente. Casa bonita, carros confortáveis, capacidade de viajar quando quiser, segurança financeira para gerações. Mas sabe o que mais valorizo?
Sexta-feira à noite com a família. Café da manhã tranquilo com Helena. Vídeo chamada com os netos. Mensagem de um estranho dizendo que minha história o inspirou. Essas são as verdadeiras riquezas da vida. Um empresário jovem me procurou recentemente pedindo conselhos. Ele tinha 35 anos, empresa promissora, mas estava se divorciando após descobrir traição da esposa. Senhor Roberto, como o senhor superou? Estou destruído. Não consigo focar no trabalho, na vida, em nada. Sentei com ele e contei minha história, os detalhes que não estão no documentário. As noites chorando, os pensamentos sombrios, o desespero. Mas também contei sobre as pequenas vitórias, os dias que consegui levantar da cama, a primeira venda que fizemos, o primeiro lucro. A dor não vai embora da noite para o dia, disse a ele. Vai ser um processo longo. Mas prometo, vai passar. E você vai sair mais forte, mais sábio, mais compassivo. Como posso acreditar nisso agora? Não pode. Só vai acreditar quando olhar para trás e ver o caminho percorrido. Por isso precisa dar um passo por vez. Hoje, apenas sobreviva. Amanhã, tente prosperar um pouquinho. Depois de amanhã, um pouco mais. Ele me abraçou chorando. Sei exatamente o que está passando. Enquanto termino de escrever esta história, olho pela janela e vejo Helena no jardim, regando as flores. Ela não sabe que estou observando. Há algo de pacífico na cena, algo que me enche de gratidão. 17 anos atrás, nunca imaginaria esta vida. Nem nos meus sonhos mais otimistas. E isso me ensina que a imaginação é limitada, mas a vida, não. A vida sempre pode surpreender. Se Silvana estivesse viva hoje, o que eu diria a ela? Provavelmente, obrigado. Sei que sou estranho, mas obrigado por me libertar de um casamento que claramente não estava funcionando. Obrigado por me forçar a descobrir meu potencial. Obrigado por me ensinar sobre perdão da forma mais difícil possível. Não obrigado pela traição em si, aquilo foi cruel e desnecessário. Mas obrigado pelas consequências não intencionais que me forçaram a evoluir. E a Marcelo, desejo que continue sua jornada de redenção. Que seja um bom marido para sua esposa, um bom profissional, uma pessoa melhor a cada dia. Guardaria rancor não mudaria o passado e só envenenaria meu presente. Aos leitores desta história, deixo algumas reflexões finais. Primeiro, nunca é tarde para recomeçar. Se estou aqui aos 67, próspero e feliz, após recomeçar aos 50, você também pode. Não importa a idade. Segundo, perdão é libertação. Não pelo outro, mas por você. Amargurar é carregar veneno esperando que o outro morra. Terceiro, ação supera talento. Eduardo tinha talento, eu tinha ação. Juntos, criamos magia. Mas ação sozinha já teria me tirado do fundo. Quarto, família é tudo. Nos momentos mais escuros, foi Eduardo que me salvou. Hoje, é minha família que me mantém grato. Quinto, dinheiro é ferramenta, não objetivo. Use-o para criar liberdade, oportunidade, impacto. Mas não viva por ele. Sexto, caráter define você, não circunstâncias. Fui traído, mas escolhi não me tornar amargo. Fui roubado, mas escolhi não roubar de volta. As circunstâncias testaram meu caráter, não o definiram. Sétimo, amor é risco que vale a pena. Após Silvana, seria fácil fechar meu coração. Mas Helena veio e mostrou que amor verdadeiro existe. Vale a pena arriscar. A vida de vocês terá traições? Provavelmente. Terá perdas. Com certeza. Terá momentos de desespero? Inevitavelmente. Mas também terá vitórias, alegrias, recomeços. E no fim, vale a pena. Vale a pena acordar e tentar. Vale a pena se levantar após cair. Vale a pena perdoar. Vale a pena amar novamente. Vale a pena construir. Vale a pena viver. Minha história não é especial. Sou apenas um homem comum que se recusou a desistir. Se eu consegui, qualquer um consegue. É só uma questão de escolha. Escolha se levantar. Escolha tentar novamente. Escolha perdoar. Escolha construir. Escolha viver. E um dia, você olhará para trás e verá uma jornada incrível.
Uma jornada que começou no fundo do poço mas levou às estrelas. Fim. Roberto Silva, 67 anos, empresário, filantropo, avô, marido e sobrevivente. Esta é minha história. Que ela inspire você a escrever a sua.